Salve, salve, guerreiros da Imaculada! Que alegria estar aqui com vocês mais um dia, para que possamos juntos amar mais ao Senhor, o adorá-lo e louvá-lo. Queridos e queridas, hoje nós iremos fazer a meditação, tá? Como venho dito, sobre algumas, vamos dizer assim, algumas referências da imitação de Cristo. Que todo esse mês de agosto, o Breviário da Confiança, ele estará fazendo referências diretas à imitação de Cristo, tá bom? Então, se você tem imitação de Cristo, eu falo aqui, parece que eu andei dando uma olhada, não tá batendo muito o que ele disse aqui com a imitação de Cristo. Pode ser que quando Monsenhor Ascânio Brandão escreveu, ele usou alguma versão, alguma tradução da imitação de Cristo, que alguns capítulos e livros tinham uma, vamos dizer assim, era um pouco diferente, tá? Às vezes algum livro tinha capítulos a menos, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou dizer o que tá aqui, tá bom? No dia de hoje, o tema deixa eu até ver aqui, tá certo, tempo de merecer. E olha só a meditação. Aqui ele faz a referência, né, no primeiro livro da imitação de Cristo, capítulo 20, tá? Quando estás atribulado e aflito, então é tempo de merecer. Olha que interessante, quando você está atribulado e aflito, então é tempo de merecer. Às vezes merecer a graça, merecer a bênção, merecer a vitória. Por quê? E ele vai dizer aqui: convém que passes pelo fogo e por água antes que chegue ao lugar de descanso, diz o salmista. Se não te fizeres violência, não vencerás o vício. Eu acho que aqui já tem uma coisa assim fantástica. Se nós queremos vencer os nossos vícios, se nós queremos vencer a nossa carne corrompida, é necessário que nós façamos violência contra o nosso corpo. Aí alguns vão perguntar: João, mas eu tenho que me flagelar, me catar um pedaço de pau e socar nas costas? Não, gente, não é isso que eu tô falando, tá? Violência contra o corpo é violência contra a carne. Jejuns, mortificações, sabe? Dormir no chão, tomar um banho gelado um dia. Ainda mais nesse frio, que mortificação tomar um banho gelado, não? Deixar de comer algo que gosta, tá? Porque a gente tem um mau vício de achar que penitência e jejum é só na época da quaresma que a gente tem que fazer. Depois, o resto do ano, a gente vive na alegria, na churrascada, nos sorveteiros, nos doces, nas carnes, nos lanches. Mas quaresma é o tempo da penitência. Não! Quaresma é tempo de intensificar a penitência. Não é tempo de começar a fazer penitência. É tempo de intensificar a penitência. Ou seja, já pressupõe que você já faz penitência e intensifica naquele momento, tá? 15 de agosto agora começa a quaresma de São Miguel Arcanjo. Vai até 29 de setembro, se eu não me engano. 29 ou 28, que é Todos os Santos. Acho que é 29 de setembro, de 15 a 29. Pronto, então já tem por onde começar, tá? Comece já e aproveite muito essa quaresma aí também de São Miguel. Enquanto estamos neste frágil corpo, não podemos estar sem pecado, nem viver sem fadiga e dor. De boa vontade queríamos o descanso sem miséria alguma. Porém, com o pecado, perdemos a inocência, perdemos também a verdadeira felicidade. Por isso nos importa ter paciência e esperar a misericórdia de Deus, até que esta maldade se acabe e seja destruída a mortalidade da vida. Quão grande é a fraqueza humana que sempre está inclinada aos vícios, com muita razão nos devemos humilhar e não nos ter em grande conta, pois somos tão frágeis e tão inconstantes. Depressa se perde, por descuido, o que com muito trabalho dificultosamente se ganhou pela graça. Ai de nós, se assim querermos buscar o descanso, como se já tivéssemos paz e segurança. Quando em nossa vida não aparece ainda o sinal da verdadeira santidade, bem necessário era ainda que fôssemos instruídos outra vez, como dóceis noviços, nos bons costumes, se porventura houvesse esperança de alguma futura emenda e de maior aproveitamento espiritual. Então, gente, a meditação de hoje, esse tempo de merecer, ele vai dizer exatamente sobre essa questão.
tá? Que eu estava comentando sobre as tribulações, sobre esse momento assim no qual nós passamos, né? Por grandes tentações na nossa vida, como dizia segunda-feira no vídeo, né? Do Como Resistir às Tentações, do Breviário da Confiança, no qual ele vai falar, né, com humildade e com paciência. Só fugir não vai resolver. Então aqui é uma continuação esse tempo de merecer também. E é interessante que ele fala que não existe pessoa, enquanto aqui na carne, que não vai ter pecado e não vai ter tribulação. Pecado aqui, entenda que não é uma assim, vamos pecar, porque ele já disse que enquanto a gente estiver na carne, a gente não vai ter pecado. Mas não necessariamente o pecado mortal. Tá? Porque os pecados veniais, aqueles pecados leves, aquelas imperfeições, é como se a gente tem que lutar com isso até o último dia da nossa vida, tá? Porque até os grandes santos, tá bom? Até os grandes santos, é claro que eles não tinham pecados mortais, não cometiam pecados mortais, muitos não cometiam nem sequer pecado venial, não pecava mais, tá? Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, já não pecava mais, tá? Mas Deus, por providência divina, permitia alguma imperfeiçãozinha ainda naquela alma. Por quê? Porque é exatamente isso que faz com que nós sejamos santos. Se nós não tivermos algum motivo para lutar, então a gente para de lutar, tá? Se a gente não tiver motivo para nos sacrificar, para nos penitenciar, nos mortificar, então a gente a gente desiste, porque nós somos movidos por uma recompensa, nós precisamos, digamos que, de uma recompensa. Então por isso que às vezes, por mais que nós combatamos os pecados mortais, tá? E começamos a combater os pecados veniais, algumas imperfeições, por mais que a gente combata, elas vão continuar, tá? É claro que elas vão diminuir muito, mas algum resquício de alguma... eu digo aqui imperfeição, tá, gente? Não é no sentido assim, eu vou parar de lutar agora porque o João falou que alguma coisa vai ficar. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo, tá? Você vai lutar, vai continuar lutando. Eu só tô dizendo que ainda alguma coisinha vai continuar, porque isso vai fazer com que você continue lutando. Tá? Porque nós devemos nos vencer continuamente, porque o período da paz e do descanso é na glória eterna do céu. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nessa carne, é tempo de luta, gente, é tempo de batalha. É como ele vai dizer aqui: depressa se perde por descuido o que por muito trabalho e dificuldade se ganhou pela graça. Ai de nós, olha o que ele diz: ai de nós se querermos buscar o descanso, como se já tivéssemos paz e segurança, quando em nossa vida não aparece ainda o sinal da verdadeira santidade. Então, ai de nós, se quisermos buscar o descanso e se quisermos buscar o conforto, se ainda não alcançamos a paz e a segurança, a gente vai quebrar a cara. Então é necessário lutar, é necessário continuar a nossa vivência, tá? Na graça de Deus. É necessário essa luta interior para que nós possamos vencer, tá? É necessário jejuns, é necessário as penitências, aí fica a critério de cada um, tá? Não existe uma regra específica. A única coisa que a igreja pede é que toda sexta-feira seja um dia penitencial, em específico, abstinência de carne. A igreja ela só pede o jejum, a penitência ela vai pedir a mortificação. Pera aí, gente, deixa eu lembrar agora que confundiu aqui na cabeça. A igreja ela só vai pedir o jejum de carne na sexta-feira santa, que não se pode comer carne, e na quarta-feira de cinzas, que ela vai pedir abstinência de carne. Abstinência de carne, sexta-feira santa e quarta-feira de cinzas. E o jejum, a igreja vai pedir também na quarta-feira de cinzas e, se eu não me engano, na sexta-feira santa. Ou seja, são somente 2 dias no ano que a igreja obriga os fiéis a jejum e abstinência de carne, que tem essa obrigação, tá? E todas as sextas-feiras do ano, na verdade, também se tem por prática ser um dia penitencial para que nós nos abstenhamos de carne, tá bom? Então quer dizer, o jejum e a abstinência é quarta-feira de cinza, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano, práticas penitenciais, tá? Então assim,
é começar a viver isso no nosso dia a dia, é trazer isso para a nossa realidade, cada um sabendo a sua condição, cada um sabendo o seu limite, cada um sabendo a força que tem, tá? Não tem uma regra aqui, vou falar para você, faça um jejum como os anacoretas, 2 pão seco por dia e 1,5 copo de água, tá? Água morna. Não vou falar isso para vocês, tá? Mentira, também nem sei se eles tomavam água morna, tá? Também naquela época não tinha geladeira, então pode ser que às vezes se eles guardassem um pouco de água, tava um pouco temperatura ambiente. Mas assim, a critério de cada um sabe o seu limite. O importante é o quê? Se você começar a fazer uma penitência, que você dê conta de levá-la em diante. Não adianta nada começar a fazer uma penitência. Eu vou comer uma refeição por dia e mais 2 colherzinhas de arroz de manhã e de noite, para você aguentar 2 semanas e desistir. Não. Se você não tem prática, comece devagar. É melhor uma coisa pequena que vai te dar assim, o suporte para que você leve ela adiante por muito tempo, tá? Então uma coisinha pequena, vai indo devagar, aos poucos, não precisa querer se quebrar, se destruir, porque somos fracos e nós temos que ter essa consciência. Então é isso, gente, tá? Convém que passes por fogo e água antes que chegues ao lugar de descanso. Então a nossa vida é essa purificação, essa luta, essa batalha. E quanto mais nós vivermos isso, mais a graça de Deus ela vai atuar na nossa vida. Quando nós estamos nesses tempos de tribulação, nesses tempos fortes de tentação, de tribulação, saiba de uma coisa, Deus está aprovando a sua alma porque Ele quer te dar algo grande, mas antes de te dar isso, Ele precisa primeiro provar você, Ele precisa primeiro que você passe por uma provação, tá? Por quê? Porque às vezes o Senhor pode ser que, entre muitas aspas, Ele tem algum certo de medo, fecha muitas aspas, de nos conceder graças e a gente acaba indo embora, tá? Então, às vezes, Jesus, como diz um grande pregador que eu gosto, é como se ele vai enrolando a gente na lábia, né? Porque ele sabe que se ele conceder naquele momento, a gente acaba se perdendo e vai embora, não volta mais. Então, ele vai enrolando um pouco a gente na lábia ali até a gente se converter de fato, para que ele possa conceder a graça pra gente. Então, nunca nos afastemos do Senhor, sempre fiquemos com Ele, sempre busquemos a graça de Deus e o amor de Deus na nossa vida, tá bom? Então, com relação à penitência, essas práticas, tá? Você analisa o que você consegue fazer e saiba de uma coisa, nós não podemos querer buscar descanso enquanto ainda estamos na luta, tá? O descanso e o gozo celeste é somente no céu, vamos lutar aqui na terra, gente. Então, para finalizar, tá? Eu gostaria de convidar você a estar se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, compartilhando ele com outras pessoas, tá bom? E fiquem com Deus. Salve Maria!